Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre aerodesign. Meu nome é Renan, seu anfitrião neste canal, e é uma honra tê-lo aqui novamente. Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre trimagem não linear. Na prática você vai aprender como as condições de subida e descida são introduzidas matematicamente nas equações do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui e assista. O livro é o mesmo, é o Mechanics of Flight, Warren Phillips, segunda edição. Imagine que alguém te pergunte: como é feita a análise de estabilidade na descida e na subida? Para você poder distinguir subida e descida de cruzeiro, vai ser necessário não somente entender as equações, né? Você pode copiar e colar as equações que estão sendo apresentadas aqui, mas alguns conceitos são fundamentais. A gente vai começar aqui com o mapa mental. Nesse caso, no capítulo 3 do Phillips, Performance da Aeronave, vamos aqui na seção 3.2, ele traz alguns conceitos. O primeiro é o State Flight, uma tradução direta, voo constante. E dessa forma a gente pode traduzir, eu acho, de uma forma mais didática ainda, como velocidade constante. O próximo conceito é de Level Flight, voo nivelado. Ele implica em um ângulo de subida e de inclinação nulos. Por fim, State Level Flight, voo constante nivelado, velocidade constante nivelada, sem aceleração e mudança de altitude. Então esses são os pressupostos aqui para que a gente possa entender como que parte essa análise. Por fim, tem-se o conceito de State Level Flight, voo constante nivelado. Não apresenta aceleração e não ocorre também a mudança de altitude. Isso daqui é o cruzeiro. O que vai acontecer na subida e na descida? Vamos ter um voo constante. Em termos de modelagem matemática, da mais simples, vamos tê-la com uma velocidade constante. Existe o voo acelerado? Existe, mas a gente não vai entrar nesse tópico. Então, ela só não vai ser nivelada. Ela vai ser stage. Então, quando as equações são modeladas, o que acontece? Tração igual a arrasto, sustentação igual a peso. Não existe diferença entre os termos, eles são iguais, e isso pressupõe o equilíbrio da aeronave, é onde as equações de estabilidade estática são modeladas, aquelas primeiras que a gente começa vendo, margem estática, ponto neutro, todas essas desigualdades e as simplificações chegam a este pressuposto final, que é o State Flight. Vamos agora para o MATLAB, como que a gente faz essa representação, condição de subida e descida. Eu trouxe primeiro a imagem do Phillips, no qual ele apresenta a modelagem mais ou menos de corpo livre, mas que a gente consegue visualizar o seguinte: focando nos ângulos nos quais descreve essa condição de subida e ou de descida, a horizontal, que é uma reta paralela à Terra, vamos dizer assim, considerando superfície plana, a aeronave condição plana também, essa horizontal é sobreposta sobre a aeronave, de modo que a gente consiga traçar um ângulo entre o vento de direção da aeronave e essa horizontal. Dessa forma nós temos esse lambda aqui, esse ângulo formado, que quando somado ao ângulo de ataque vai resultar no ângulo de atitude ou elevação. São duas formas que pode ser chamado. Nós temos também esse αt, que é o alfa de tração, só que por simplificação matemática ele é igualado a 1 ou zerado e não entra nas equações de performance neste momento. É aquela inclinação no motor que pode ser adicionada ali em um dado momento. Existe uma forma de você calcular esse αt para ter mais performance em determinadas condições. Mas para simplificar, que ele não é considerado em muitas análises de performance inicialmente. Mas o que a gente precisa saber é que lambda mais alfa é o θ. Esse θ aqui vem de uma forma mais simplificada para que a gente possa entender o seguinte: em alguns momentos você vai observar só o θ na equação, você pode observar só o alfa, mas tem que saber que o θ é igual ao alfa mais o lambda. E nessa foto aqui do Miranda, ele apresenta somente o θ. O θ da reta horizontal é utilizada como referência para a gente obter esse ângulo a partir da velocidade. Na descida ele já omite o ângulo de ataque, deixa somente o lambda, mas a referência é horizontal com a velocidade. Então aqui eu acho que o ângulo de ataque seria negativo. A gente já comentou um pouco. E voltando para o diagrama de corpo livre da condição não linear, nós temos que θ igual a alfa mais lambda. Então tudo gira em torno disso, dessa soma, dessa representação. Consequentemente, dentro do nosso código, tem a adição de uma nova variável, que é o lambda. O lambda aqui, que vai ser calculado preferencialmente por desempenho. E aí fica a critério de estabilidade e controle identificar qual que é a condição mais crítica. A gente vai conseguir observar aqui, mas desempenho vai ter que dizer qual que é o valor mais comum ou preferencial inicial das equações. Então, quanto menor é o lambda, mais você está se aproximando de um valor que vai estar somente em função do ângulo de ataque.
Porque o que entra na equação é o θ. O que é θ? Vamos dar um zoom, observar aqui na equação. O θ, ele é o seno, tá aqui, ó, o seno de lambda com o ângulo de ataque. O θ está aqui dentro. Então, quanto menor for o lambda, mais nos aproximamos do valor do ângulo de ataque em si. Quanto mais a gente for adicionando aqui nas equações, aqui é onde a gente vai observar o real impacto na estabilidade longitudinal. Então ele entra somando em duas parcelas aqui, no RL alfa delta E, segundo aqui de baixo, quando entra o CW, que é o coeficiente de peso da aeronave, mas multiplica pelo cosseno lambda mais alfa não linear. O lambda entra aqui como uma constante, assim como na equação do auxiliar de tração. A equação do auxiliar de tração entra no RM alfa delta E, esse residual aqui. Calcula-se esse auxiliar. Temos aqui novamente o coeficiente de peso não linear, a soma de lambda com alfa não linear de trimagem. Vamos agora partir de uma referência. Com lambda igual a zero. Como resultado, nós temos essa figura. Nosso objetivo é comparar. Então eu vou exportar essa figura aqui, vou adicionar um valor de ângulo aqui, vou colocar o 8 e ver qual que vai ser o efeito. Vou observar quais foram os impactos. Deflexão do profundor, ângulo de ataque e sustentação do estabilizador horizontal, e também para as condições de não linearidade. À esquerda, essa primeira figura, a gente está observando um lambda igual a zero. Nessa segunda figura nós temos lambda igual a 8 graus. Então a gente pode chegar a esses valores? Pode. Então deu uma aumentada aqui para a gente poder observar. O que fica claro bem de primeira, assim? A deflexão do profundor se tornou mais negativa em relação à análise com lambda igual a zero. Em lambda igual a 8, nós precisamos de uma deflexão mais negativa. Consequentemente, observando a curva de carga no estabilizador horizontal, a carga ficou mais negativa, o que é de se esperar, porque a gente está aumentando a deflexão. Aumentou a deflexão, está precisando de mais carga para trimar. Por quê? Porque lá na frente tem mais sustentação. Lá na frente é onde? Na asa. A asa tem mais sustentação e aí precisamos de maior atuação do profundor. Só que esse ângulo aqui foi o quê? Deve ter aumentado uns 3 graus, 2 graus. Agora nós vamos analisar o ângulo de ataque não linear, que é a linha tracejada. O que acontece? Em lambda igual a zero, estávamos um pouco abaixo de 20 aqui para as velocidades mais baixas. E agora, com a lambda maior, o ângulo de ataque para uma velocidade mais baixa aumentou. No geral, nós estamos observando maiores valores de ângulo de ataque para a nossa curva em função da velocidade, devido ao acréscimo da condição de subida e de descida nas equações a partir do lambda. Então, qual é a conclusão inicial? A gente está vendo uma condição que geralmente é mais desconfortável, que não é de se esperar que vai ter pouca carga no estabilizador horizontal. A gente está subindo. A gente já passou pela condição mais crítica, que é a decolagem, que vai demandar a maior autoridade possível para que a aeronave saia daquela inércia, chegue na aceleração angular necessária, e depois ela vai começar a subir. Está subindo, está ganhando velocidade. Então é natural que esse acréscimo de ângulo gere maior sustentação e a gente precisa ali aplicar mais profundor para mantê-la trimada ao longo dessa velocidade. Então a gente está considerando aqui subida e descida, o offset vertical, que é as distâncias e as alturas, e está vendo que existe realmente um impacto. Ele é menor? É. Mas quando a gente visualiza isso em termos do Cooper-Harper, quando a gente faz a análise das fases de voo e atuação da superfície de controle em cada uma dessas fases, e observa que o piloto claramente demonstra ali uma nota, ele dá uma nota um pouco mais baixa para essas condições, é de se esperar isso. É de se esperar, porque você precisa de mais deflexão para que a aeronave se mantenha trimada nessa condição de subida. Você está recebendo uma nota menor na condição de subida ou de descida, é de se esperar. O que a gente tem que ter como uma referência ali? A trimagem durante o cruzeiro está boa? Tá. Beleza. Quando você vai ali para subida e descida, o piloto está reclamando e fala que precisa de um pouco mais de deflexão, mas é suficiente, é de se esperar. Então esse é o reflexo da análise. É justamente essa deflexão ali a mais, a gente pode estimar o quê? De menos 15 para 20 graus, existem 5 graus, provavelmente ele aumentou 2 ou 3 graus, até chegar ali em 18, aparenta chegar em 18, mas é de esperar uma deflexão a mais. Então, entrando aqui para essa condição de cruzeiro que a gente está analisando, fica bem claro que existe um impacto. O impacto é pequeno? É, mas a gente precisa garantir a autoridade da superfície de comando para trimar nessa condição. A gente está em menos 20, você já sabe que se você está subindo, você está chegando perto de menos 20, você tem 2 graus de deflexão. Isso é suficiente para ter autoridade numa condição mais crítica, numa rajada de vento? É um bom questionamento. Então você poderia ser induzido a fazer
uma deflexão até menos 20 para uma condição de lambda igual a zero. Então você chega à conclusão a partir desse gráfico de que você poderia fazer a tua deflexão em até menos 20 graus para a condição de cruzeiro, mas aí quando você coloca ali a subida, você já se questiona, será que menos 20 é necessário ou eu tenho que ir para menos 25? Fazendo esse paralelo, você toma uma decisão em termos de aumentar a autoridade a partir do aumento da deflexão da tua superfície de controle. Então, é um impacto muito importante dessa análise não linear. Você conseguir identificar se a tua batente de deflexão de comando para o cruzeiro, nessa condição de ser de gravidade, para essa dada carga, é suficiente para trimar a aeronave. Então, a gente chega ao fim dessa aula. Espero que tenha ficado claro essas duas considerações que a gente fez aqui, essa comparação entre o efeito da trimagem não linear, esses requisitos de trimagem não linear, o que eles podem impactar no teu projeto. Eu peço que você assista a aula anterior se você ainda não viu, porque ela é complementar. Quando a gente desenvolveu as equações aqui, eu não coloquei este termo, depois eu gravei somente para que a gente pudesse discutir isso com um pouco mais de cuidado. Curta esse vídeo para que esse canal possa crescer e atingir mais pessoas que estejam aprendendo sobre aerodesign, estejam participando da competição, principalmente se esse vídeo tiver agregado a você, ou se acredita que ele possa agregar a outra pessoa também. Envie esse vídeo também no grupo da tua área. E eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e fique com Deus.